Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, glória a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, único digno de honra, glória, louvor e adoração, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, a sua grande e infinita misericórdia, nos entrega com amor. E você pega esse pão, coma, deguste, seja abençoado. Abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos estar meditando nesta manhã de bênção e de vitória. Aleluia, glória a Deus. Em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Aleluia, nós vamos ver aqui que o anjo, ele despertou Zacarias, aleluia, e começou a falar com Zacarias, mostrar para Zacarias em uma visão, aleluia, e Zacarias olhou e ali ele viu muitas coisas. Ele viu um candelabro de ouro, um vaso de azeite, e em cima com as suas 7 lâmpadas, 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes tubos estavam 2 oliveiras, uma à direita do vaso, outra à esquerda. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos aqui que Zacarias então perguntou o anjo que falava com Zacarias. Aleluia. E ele disse então: meu Senhor, que é isto? Aí nós vemos então que depois de Zacarias ter visto esses candelabros, ter visto essas 2 oliveiras, aleluia, glória a Deus, ele foi despertado pelo anjo, aleluia. Se ele foi despertado, então ele estava dormindo, aleluia, glória a Deus. E ele foi despertado pelo anjo para que ele visse, aleluia. Muitas das vezes o anjo do Senhor, ele nos desperta. Para quê? Para nós vermos e enxergarmos aquilo que os nossos olhos espirituais, eles não vê, aleluia. Os nossos olhos espirituais, muitas das vezes estão fechados. E Deus, ele quer nos mostrar algo. Aleluia, glória a Deus. Quer nos revelar algo. E aí então ele nos desperta espiritualmente. E abre os nossos olhos espirituais. Para que nós venhamos ver. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos que isso aconteceu com Zacarias. Ele estava dormindo. Aleluia, e o Senhor queria mostrar para ele, aleluia, glória a Deus, e ele foi despertado por um anjo, aleluia, glória a Deus, ele foi despertado por um anjo, aleluia, e o anjo começou a perguntar para ele, o que vês, o que você está vendo, Zacarias? E ele respondeu, eu olho. Quando ele foi despertado pelo anjo, ele começou a olhar. E olhando, ele viu, aleluia, glória a Deus, um candelabro, todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas, um candelabro, todo de ouro, em cima tinha um vaso de azeite, aleluia, glória a Deus. Em cima tinha um vaso de azeite em cima desse candelabro. Eu vi um candelabro todo de ouro, um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas. Nesse candelabro tinha 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estava em cima do candelabro. Junto a 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então
ao anjo que falava comigo, ele perguntou. Então Zacarias perguntou ao anjo que falava com ele. Ele foi despertado pelo anjo e o anjo começou a falar com ele. E ele abriu os olhos e viu. E então ele foi e perguntou. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu Senhor, o que é isso? Então ele perguntou: meu Senhor, o que é isso? O que é essa visão? Aleluia. E respondeu o anjo a ele que falava comigo: não sabes tu o que é isto? E ele então respondeu, Zacarias respondeu: não, meu Senhor. E o anjo então prosseguiu no versículo 6 do capítulo 4 de Zacarias. Prosseguiu então o anjo e disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, que não é por força e nem por poder, mas pelo o meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então o anjo disse: esta é uma palavra, Zacarias, que você vai falar para Zorobabel, que não é por força, ele não tem força alguma. Aleluia, glória a Deus. Não é por força e nem é por violência. Aleluia, glória a Deus. Mas é pelo meu espírito, ou seja, é o Espírito Santo de Deus é quem convence. Aleluia, glória a Deus. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. É quem faz. Não é por força. Porque Zorobabel não tinha força alguma. Você não tem força alguma. Você não tem força. Aleluia, glória a Deus. Cantará, surimiandaramanai. Tem pouca força, mas guardaste a minha palavra. Então você não tem força, mas você guardou a palavra do Senhor no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Não é por força. Aleluia, nem por poder, porque você não tem poder algum. Quem tem poder é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Mas é pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, ará, surbiandarabanai. Enquanto eu estava orando, Deus me trouxe nesta palavra. Aleluia, arabasurimiandarai. Que não é por força que você vai ser liberto, que você vai ser liberta. Aleluia, porque você não tem força alguma. Aleluia, arasurimiandarabanai. Não é por força, não é por poder. Você não tem poder de se libertar. Aleluia, glória a Deus. Quem tem poder é Deus, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que vai te libertar em nome de Jesus. É o Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, que vai te curar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor mostrava para mim pessoas que estão sofrendo com depressão, com ansiedade, síndrome do pânico. Aleluia, ará, surimiandaramanai, cantará, surimiandarai. Um espírito de loucura tomou conta. Por quê? Porque ele encontrou a casa vazia. Aleluia. Sem o Espírito Santo de Deus, a casa fica vazia e é brecha para Satanás entrar. Aleluia, glória a Deus. Cantará manai. Você precisa receber o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você precisa receber, o Espírito Santo de Deus precisa morar em você. O Espírito Santo de Deus precisa habitar em você. Aleluia, arasurimiandarai. Esse vazio que você sente, aleluia, essa tristeza, essa angústia, aleluia, glória, essas vozes que você ouve, aleluia, que tem te levado à loucura,
Você tem procurado médicos, psicólogos, psiquiatras. Isso é bom, é necessário. Deus deixou os médicos para nós tratar mesmo, para nós procurar mesmo. Mas para você não tem adiantado de nada. Aleluia, glória a Deus. É porque, aleluia, você precisa da presença de Deus na sua vida. Você precisa de Deus. Você tem procurado médicos, psicólogos, psiquiatras. Você tem se tratado, você tem feito a sua parte. Você tem tomado remédios, medicação todos os dias. Você tem feito a sua parte, mas de nada tem adiantado, porque não é por força e nem por poder, porque você não tem força, você não tem poder. Aleluia, mas é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus morando em você, habitando em você. Você vai receber a cura, você vai receber a libertação que você precisa. Aleluia, glória a Deus. Esse espírito de loucura vai te deixar em nome de Jesus, porque agora a casa que é você não está mais vazia. O Espírito Santo de Deus habita, ela está ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Então não vai ter lugar para o espírito de loucura. Aleluia. Não é por força nem por poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Aleluia. Assim você vai receber o Espírito Santo de Deus. Você precisa deixar as práticas do pecado. O pecado que você está praticando é brecha que está aberto, Satanás está entrando. Aleluia. E o seu corpo está adoecendo. A sua alma está doente e assim o seu corpo está doente também. Aleluia, glória a Deus. Você precisa deixar a prática do pecado. Pare um pouco da correria do seu dia. Pensa, como que está a sua vida com Deus? Como está a sua vida com Deus? Aleluia, glória a Deus. Como que está? Que lugares que você tem frequentado? Esses lugares que você tem frequentado, Deus está? Ou você está entrando nesses lugares sozinho, sem Deus? O que você tem bebido, ingerido? A palavra do Senhor diz que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo de Deus e não com vinho, e não com bebida forte. O que você tem bebido? Onde você tem tocado? As suas mãos precisam estar limpas, porque quem vai entrar no reino do céu, as mãos têm que estar limpas. Onde você tem tocado? A sua língua, o que você tem falado, o que você tem proferido, quais têm sido as suas palavras, têm sido de paz ou têm sido de guerra? Como que está o seu coração? Seu coração está limpo ou você precisa liberar perdão para alguém? Seu coração está sujo de mágoa, de ódio? Aleluia. Qual é a prática da iniquidade? O que você tem feito? Qual é a brecha que você tem dado para Satanás? Fecha a brecha. Aceite Jesus como Salvador. Se converta a Jesus Cristo. Se converta deixando o seu mau caminho. Você tem andado no mau caminho. Ande no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Se converta do seu mau caminho. Se arrependa do seu pecado que você praticou, que você está praticando. Peça perdão a Deus, Ele te perdoa. E não pratique mais. Aleluia, glória a Deus. Receba agora. Você está limpo. Você está limpo em nome de Jesus. Por quê?
Porque você arrependeu do seu pecado, pediu perdão e não pratica mais. Aleluia. Ará, suribianda, aramanai, cantarabaçu. E você deixou seu pecado, você não pratica mais. Aleluia. Você se arrependeu, você pediu perdão. Então agora você está perdoado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora você está em Cristo Jesus, você aceitou Jesus como Salvador, como único e suficiente Salvador. Aleluia, agora receba. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, porque a casa está limpa. A casa é você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E a casa agora, ela está limpa. Então agora receba. Arrependeu do pecado? Pediu perdão, deixou o pecado, se converteu do seu mau caminho, aceitou Jesus como Salvador, agora está andando no caminho de Jesus, que é caminho, verdade e vida. Aleluia, glória a Deus. A casa limpou. Aleluia, você liberou perdão, você perdoou, a casa agora está limpa. O que é perdoar? Pedir perdão, você tem que pedir perdão. Aleluia, glória a Deus. Reconhecer que a pessoa errou, mas que você também errou. Ambos erraram, estão destituídos da glória de Deus. Pediu perdão. Pediu perdão. Aleluia, liberou perdão. Aleluia, glória a Deus. A casa está limpa. Nenhuma condenação há. Não aceite mais Satanás ficar falando no seu ouvido. Não. Aleluia. Nenhuma condenação há mais para você. Aleluia, glória a Deus, porque agora você está em Cristo Jesus. Permaneça em Cristo Jesus, não vai desviar para a direita e para a esquerda não, permaneça firme. Aleluia, glória a Deus. Busque a Deus agora, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, busca Ele. Aleluia, glória a Deus. Receba agora o Espírito Santo de Deus. Você é casa e templo do Espírito Santo de Deus. Receba agora. E Ele agora morando e habitando em você, não tem mais espaço para tristeza, não tem mais espaço para angústia, não tem mais espaço para dor, não tem mais espaço para revolta. Aleluia! Não tem mais espaço para pensamentos negativos. Pense no Senhor, pense nas coisas do céu, nas coisas do alto. Aleluia! Ará, surimiandaramanai. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba o amor de Deus agora. Você é amada de Deus. Você é amado de Deus. Jesus Cristo te ama. Receba o amor de Deus. Você agora tem identidade. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus porque você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Você não está sozinha não. É mentira de Satanás. Deus, Ele é contigo. Aleluia. Receba o Espírito Santo de Deus. Aleluia, e agora Ele vai te conduzir para o novo e vivo caminho. Aleluia, as coisas velhas, antigas, ficaram para trás. Eis que agora o Senhor está falando com você, faço coisa nova. Será que você não está percebendo? Você vai começar a perceber. O Espírito Santo de Deus vai abrir seus olhos espirituais, seu coração, sua mente, e você vai agora começar a perceber o novo de Deus. Aleluia. E receba o novo de Deus sem medo. Tome posse da bênção do Senhor. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Guarda essa palavra no seu coração. Aleluia. Receba vida, receba vigor. Aleluia. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te amo.